Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da 4ª temporada de The Expanse. Vamos lá, esse episódio ele tem um clima de final de temporada, né, curiosamente, porque ele por grande parte do tempo ele é uma resolução dos problemas que estavam sendo enfrentados até agora pelos núcleos de história, né? Tanto pelo pessoal da Rocinante, em órbita de Ilos, o pessoal que está em Ilos, e tem uma outra parte na estação Medina, que é com a Drummer e com o Ashford, com o retorno do Fred Johnson para a cena, né? Porque ele não tinha aparecido ainda nessa temporada. Então, um novo caminho para esses dois personagens, né? Enquanto o Fred Johnson meio que toma a estação para ele de volta. A Drummer e o Ashford têm caminhos novos a serem explorados. E a Vassalara meio que também coloca um ponto final ali nos problemas dela, né? Lógico que existem problemas que ficam em aberto, mas também coloca um ponto final numa parte da história dela. Então, meio que o episódio ele funcionaria como se fosse o final de temporada, assim, olha, a temporada acabou aqui. Deu tudo certo, tá tudo bem, tudo feliz e tem esses probleminhas pra próxima temporada, né? E o que é curioso, porque ainda existem dois episódios, ainda tem mais 2 episódios nessa temporada. Então, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Alguns detalhes que eu achei interessante desse episódio primeiro que a gente tem um pouco de mais de informação a respeito do porquê que o Amos ficou tão abalado quando ele recebeu a informação de que ele não enxergaria mais, né? E ele conta uma história, né, de quando ele era pequeno, que ele já tinha perdido os pais, ele já era órfão, e que ele tinha tido um pesadelo e quando ele acordou, né, tava tudo escuro, então ele não conseguia enxergar. E provavelmente foi aí que ele que ele sofreu os abusos e tal. Então, o não enxergar para ele remeteu diretamente esse passado que está enterrado nele ali, que ele escondia até dele mesmo, né? E é bem legal conhecer um pouco mais esse passado do Amos. Assim, aliás, toda a cena do Amos eu gosto, porque é um personagem que eu gosto muito, assim. Acho que pra mim é o personagem mais interessante da série toda. Numa série de personagens muito interessantes, então diz bastante. Tem uma exploração legal da relação dele, do Amos e do Holden, porque o Amos tem uma hora que ele sai vagando ali, como o pessoal que ficou cego, eles começam a vagar, né? E eles acabam se colocando em risco, então vários Belters acabaram morrendo ali com aquelas sanguessugas espaciais ali, né? E o Amos estava indo pelo mesmo caminho quando o Holden vai atrás dele. E o Amos está meio fora de si, e ele ataca o Holden e tal, e o Holden consegue se esquivar ali e traz o Amos para segurança de volta. Depois ele conversando com a Dra. Okoye, né? A Dra. Okoye pergunta para ele o que está acontecendo, né? E tal. E aí ele fala: é meu amigo, né? E no sentido, meu amigo tá com problema, né? Com problema todo mundo está ali, mas no caso do Amos é diferente. No caso do Amos é o amigo dele, né? Então é mais difícil você lidar com um problema quando está afetando uma pessoa muito próxima do que você lidar com um problema quando você
quando as pessoas afetadas não são diretamente ligadas com você, né? Que meio que conversa com a história da Avassalara nesse final nesse episódio ainda, que a gente já vai falar dela. E depois, quando o Dr. Okoye acaba descobrindo, né, que o porquê que o Holden era imune ao fungo do olho, né, porque eles tinham dois problemas, né? Um era as larvas, os sanguessugas, e outro era aquele fungo verde que estava crescendo no olho deles, né? E eles acabam descobrindo que não tinha nada a ver com o Miller, né? Tinha a ver com aquele implante de antirradiação que ele tinha implantado ali no braço, né? Que ele tinha no braço dele para ficar liberando medicamento para ele, né? Para ele não desenvolver câncer, né? Então era isso que estava matando, impedindo com que o fungo proliferasse no olho dele. Então por isso que ele conseguia enxergar. E através disso ela conseguiu replicar o remédio ali facilmente e já estava injetando em todo mundo, aplicando em todo mundo, e o pessoal estava começando a voltar a enxergar. O que é um ponto legal ali para todo mundo estava feliz com isso. E quando ele vai contar pro Amos, né, que calma, Amos, daqui a pouco você já vai enxergar de novo, né? O Amos fica feliz e tal. Eles têm um momento ali de cumplicidade ali entre os dois, né? E obviamente o Holden vai provocar o amigo e falar: vou poder falar para todo mundo agora que eu ganhei de você na porrada, né? Que você veio pra cima de mim e eu saí vivo, né? E aí o Amos fala: você vai poder falar o que você quiser e tal. Então os dois amigos, né? Passamos por mais essa juntos e tal. E achei bacana, assim, a relação dos dois. Porque eles se conhecem desde antes da série começar, né? Eles não se conheceram na série, né? Eles já trabalhavam lá na Canterbury juntos, né? Então, apesar de eles não serem próximos naquela época, né? Mas acabaram se aproximando depois. E eu acho bacana, assim, essa amizade que se torna família, né? Assim, muito, muito próxima. Obviamente, o Murtry não tá feliz, ele já tá tramando qual é o próximo passo no estratagema dele ali, né? Então ele já... que ele tinha deixado uma das naves lá para poder ir para fora do planeta. Ele tinha duas, né? Uma já estava armada, ele deixou pronta ali para explodir em caso de alguém se aproximasse, né? Então ele deixa isso a princípio armado ali, alguma coisa ele já está tramando, né? Outra história legal é a história a bordo da Rocinante, que eles estão guinchando ali a outra nave, né? Barba Piccola, né? Acho que é Barba Piccola que chama a outra nave. E tem um detalhezinho legal, que enfim, o Alex é o super piloto, né? Então ele consegue pilotar a nave e tal, guinchando a outra nave, super bacana. Mas tem uma cena legal quando a filha da Lucia, ela tá na outra nave, né? E aí um outro Belter vira pra ela assim e fala: ainda bem que você odeia seus pais, né? Porque você tá aqui na nave, você ter fugido dos seus pais e estar aqui na nave conosco, vai salvar a vida de todo mundo, né? E, enfim, ela dá um sorriso meio amarelado, assim, meio sem graça, porque, ela podia estar brava com os pais, ela podia querer outra coisa pra vida dela, mas não é que ela odeia os pais, né? Então eu acho que esse comentário acabou atingindo ela em cheio ali, e isso provavelmente vai encaminhar uma aproximação aí dela com a mãe, né? Que provavelmente a gente ainda vai ver nessa temporada. Fred Johnson aparece na estação Medina, e a Drummer já chega no murrão com ele. E Fred Johnson, quase desmonta Fred Johnson, o murrão da Drummer. E, enfim, eles discutem e a Drummer fala que ela não tem interesse, que ela tá então se ele vai ficar ali e tal, no comando da estação, que ela tá se demitindo. E ela vai embora e tal, e ela fica ali olhando pra estação, lá pra aquela parte interna da estação, que é aquele tambor grande, né? Que parece
sempre me lembra Rama, né? Para quem leu Encontro com Rama do C. Clarke, sempre me lembra aquele interior de uma nave que é cilíndrica, né? Enfim, ela estava ali olhando esse ambiente e aí o Ashford chega, né? E ela fala, ele já te ofereceu o comando da estação, né? Fala, mas claro que ele ofereceu, né? Mas eu neguei em seguida. E aí ele fala que ele tem planos, né, para que ele não é mais a mesma pessoa, mas que a conversa inteira gira em cima de que agora ele tá velho e que ele tem outros objetivos na vida, né? Ele tem outros planos na vida e ele tem outros focos, mas que algumas coisas também não mudaram, porque ele ainda quer ver o Marcos, que era o ex-namorado da Naomi, né, e o pai do filho dela, ele tá indo à caça dele, então ele ainda quer ver o sangue dele, né, porque o cara traiu todos os Belters e tal, né. Então, meio que a gente tem um caminho novo aí pro Ashford e um novo caminho pra Drummer, porque ele convida a Drummer para ser a oficial executiva dele, mas ela meio que não aceita. Eles terminam a relação dos dois ali em pé de igualdade, né? Eles como amigos ainda, eles não brigaram, eles ficaram contra o Fred Johnson, né? Porque o Fred Johnson enfim, veio tomar a estação deles, né? E querendo falar que eles agiram errado, né? E ela fala que não e o Ashford acaba apoiando ela ali, né? Então eles acabam terminando mais unificados, só que não mais unificados fisicamente, eles não estarão mais no mesmo ambiente, né? O Ashford vai à caça do Marcos e a Drummer não sabe o que vai fazer da vida dela, ela ainda vai pensar, vai descobrir qual é o caminho que ela vai seguir agora, então esse final dela fica mais em aberto. Então nós temos Fred Johnson na estação Medina agora, controlando tudo aquilo, o que é sempre bom, porque o Fred Johnson também é um personagem super legal, o ator é muito legal, né? Então vai ser legal vê-lo mais ativamente na série, vai ser divertido. A Bob Draper, ela meio que tem uma conversa ali, eles têm mais um contrabando ali pra fazer e tal, não sei o que lá, e ela vê que tem alguma coisa errada, ela vai falar com aquele chefe do contrabando, que era aquele policial lá, e ela acaba indo na casa dele, né, e vê que o cara tem família e tal, e aí eles, na conversa, falam, se você quiser sair, não tem problema, você não me deve mais nada, né, porque ela acabou entrando nessa que tava devendo do sobrinho dela lá ter saído, né. Então ele meio que dispensa ela, né? Fala, olha, você não precisa continuar, você já me pagou o que você me devia, fica por isso, né? E ele vai continuar. E por que ele quer tanto isso, né? Porque, sob a perspectiva dele, no momento que o anel abriu, o sonho de Marte não existe mais. Porque os caras que estão ali terraformando Marte para daqui a 100 anos o planeta ser habitável, tem milhões de planetas, centenas de planetas do outro lado do anel que tem ar e são habitáveis e a gente pode só chegar lá e pegar o planeta pra gente, porque não tem disputa, não tem nada, é só chegar e pegar, né? E não tem dificuldade biológica com os planetas, né? A atmosfera dos planetas é super super boa pra gente, né? Então e isso meio que pega com a Draper, porque ela sempre foi a marcianona, né, e tal, e aí ela começa a ver que aquele sonho de Marte, de trabalhar para a próxima geração colher os frutos, meio que está se desmontando, o que a gente viu já no episódio passado, com aquelas notícias, né, que eles estavam desativando as torres de terraformação de Marte, né, então, ok, eles vão abandonar Marte vai voltar a ser um grande deserto sem nada, né? Um grande planeta vazio, abandonar tudo isso para trás e ir em busca de um novo planeta em outro lugar, onde eles não tenham que terraformar, né? E enfim, o amigo dela, que era ex-marine ali junto com ela, que era meio namoradinho dela agora,
também tá indo embora, porque ele vai para uma... tipo uma Canterbury, né? Daquelas naves que andavam no cinturão pegando gelo, né? Ele vai trabalhar por 9 meses, sei lá, com X tempo lá. Então eles acabam também se separando. E então a Draper acaba sozinha, né? Esse final de episódio também com um futuro incerto ali, meio como a Drummer, né? Então também tem cara de final de temporada, né? E por último a gente tem a história da Avassalara fazendo ali um discurso em homenagem aos Marines que morreram, né, naquele ataque que foi mal sucedido ali no episódio passado, né, na nave Belter. E ela começa a ler aquele discurso genérico lá que tá sempre escrito e tal, porque os heróis que lutaram pelo blá, e ela percebe que aquilo lá não tá dando muito certo, porque ela mesma não tá acreditando naquele discurso. Então ela toma para si as rédeas do discurso e começa a falar. Então ela fala que o filho dela também foi um Marine, que ele também foi morto pela OPA e tal. E a gente fala, putz, será que a Avassalara vai querer bater de frente, jogar todo mundo contra a OPA de novo, né? Contra os Belter de novo? E aí ela fala, e quando o filho dela morreu, morto pela OPA, ela queria saber quem era o culpado, porque ela queria odiar alguém, né? Ela queria direcionar o ódio, queria direcionar a raiva dela para alguém, quem foi o culpado, né? E ela nunca encontrou esse culpado, porque obviamente não é tão fácil achar quem é o culpado. É o cara que puxou o gatilho, é o cara que deu a ordem, são os governos que estão em conflito, enfim, não é uma coisa tão fácil de traçar, né, o caminho até o dono da culpa, né? Só que nesse caso ela assume a culpa, né? Ela fala, olha, eu não sei por que eles são importantes para vocês, mas vocês sabem. Vocês sabem quem eles foram, e eu sei quem meu filho foi. E se vocês querem ter ódio de alguém, eu sou a culpada. Então, nesse momento, ela assume a culpa. E quem tá na plateia ali assistindo era a oponente dela ali pela candidatura da ONU ali, né? Então ela vai e... chama Nancy Gao ela. E ela acaba dando uma entrevista logo em seguida, dizendo que... mostrando que tem um motivo pelo qual a Avassalara é tão bem vista e tal, e falando que ela realmente é uma pessoa de muita fibra ali, né, para lidar com as situações e tal. Então meio que criou o respeito pelo oponente ali, né? E eu não sei até que ponto isso já não é uma resolução, meio que eles dizendo, olha, talvez ela retire a candidatura dela e já entregue direto os pontos para a Avassalara, enfim, não sei até que ponto que uma coisa dessa poderia acontecer também, ou enfim, mas meio que a princípio eles estão já colocando a Avassalara como vencedora dessa eleição, se não fosse o finalzinho da cena dela com o marido dela, onde ele descobre que ela deixou vazar os vídeos que chegaram lá de Ilus, né? E com toda aquela desgraça que aconteceu lá, do tsunami e tal. Então, e ele automaticamente vai lá e peita ela e fala, olha, você tá errado, por que você fez isso, não sei o que lá? E ela fala, você falou pra eu jogar o jogo, você falou pra eu inverter inverter o tema da conversa, você me instigou e me incentivou a jogar esse jogo que eu nem queria jogar a princípio, né? E eu tomei a atitude que eu tinha que tomar. Então meio que eles saem descontentes ali um com o outro, né? E ele fala, mas você usou o nome do nosso filho por uma jogada política, né? O que seria um golpe baixíssimo, né, por parte dela. E ela fala que não, que nesse ponto tudo que ela falou era verdade. E o Miller aparece, todo bugado, no finalzinho do episódio, tentando falar alguma coisa, mas a voz dele não sai, ele muda de figurino ali, várias versões do Miller, né? E o episódio acaba assim, então isso aí provavelmente a gente vai ver discutido no próximo episódio. Bom, e o Tico mandou o vídeo dele então com as opiniões dele a respeito do 8º episódio. Vai lá, Tico, agora é com você. Muito obrigado, primão. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio. Bom, hoje vamos falar sobre o 8º episódio, Quem Tem um Olho.
E aí, em terra de rei? Em terra de cego, quem tem olho é o quê? É o quê? É o quê? É rei, muito bom, isso mesmo, isso mesmo. E quem diz isso nesse episódio é justamente o dono do acampamento lá, o chefe do pessoal da Terra, né? Cara, muito legal esse episódio. Com muitas coisas acontecendo. Vamos lá. Nesse novo planeta temos... Putz, então, no episódio anterior, né, a bactéria lá que estava comendo o olho, eles ainda tinham mais um dia, né, pra solucionar isso. E aí nesse episódio já começa com todo mundo cego já, mano. Nossa, eu achei isso muito, muito, muito legal, muito interessante. Bom, e o Holden é o único que não tá com essas bactérias no olho e tudo mais. E ele é o que tá tomando conta de todo mundo, porque todo mundo tá cego e não tem o que fazer, né? Todo mundo tá com um toldozinho para impedir que as bactérias não, aquelas lesmas lá caiam no pessoal e matem todo mundo. E é isso. Putz, essa parte, nesse episódio, a parte desse novo planeta é muito interessante. Me fez lembrar muito, e obviamente é idêntico, né, ao filme Ensaio sobre a Cegueira, um filme muito interessante, muito legal, tem umas partes políticas, umas partes de mostrar a natureza humana muito legal, muito, muito bom, né? Baseado no livro de mesmo nome, né, do José Saramago. Muito bom esse episódio, esse filme, e esse episódio não sei se fez referência a esse filme, a esse livro, mas são idênticos, né? O que se passa no episódio e o que se passa no filme é absolutamente a mesma coisa, né? Aí, um pouco mais adiante, discutindo com a cientista e tudo mais, pensando numa espécie de tratamento, numa espécie de cura, né? Como matar essas bactérias que tá nos olhos de todo mundo. E eles ficam pensando lá, pô, o que será que ele tem de diferente, né? Obviamente todo mundo tá pensando que todo mundo no episódio, e a gente que é telespectador também tá pensando justamente nesse contato que ele tem com a protomatéria, com os alienígenas e tudo mais. Isso, de certa forma, pode estar protegendo o Holden, né? Mas na verdade não era nada disso. Eram consequências de acontecimentos passados muito distante. Ele ficou com um pouco de câncer. Bom, como é que eles fazem isso, né? Então eles perguntam: putz, será que tem alguma coisa no olho dele, né? Que seria será que o olho dele é diferente? Nossa, muito tenso, né? Eu não ia conseguir fazer esse exame. Não ia conseguir de jeito nenhum. Bom, ele faz um pequeno furo, né, para pegar uma amostra do líquido que tem dentro do olho. Ele pega essa amostra, coloca lá no negócio e descobre que tá tudo normal, não tem nada. Só que ele tem células cancerígenas, alguma coisa do tipo. Daí ele disse: eu sei, eu tô fazendo tratamento para isso, tal, as coisas. Daí a cientista saca: é esse tratamento que está fazendo com que o Holden não... Está fazendo com que as bactérias... esse tratamento está fazendo com matar as bactérias, né? Então aí descobrem a cura, fazem replicam esse medicamento, né? Todo mundo toma, daí mata as bactérias muito rapidamente.
Muito legal isso. Muito bom. Bom, e no finalzinho, né, a gente descobre que finalmente o Miller volta, só que ele tá estranho. Tá tendo piripax lá no... Tá tendo piripax e vamos ver o que isso acontece. Vamos ver, eu já tô ansioso pro próximo episódio. Vamos ver como é que vai ser isso. Enquanto isso, em Marte, eu tô gostando muito de Marte, dessa situação toda em Marte, com as consequências muito debaixo dos panos, né? Por exemplo, as consequências de descobrirem outros mundos e muito acessíveis, né? Destruiu o objetivo de se colonizar Marte, né? Daí a gente sempre realmente pensa, né? Eu fiquei pensando, né? Por que será que os marcianos estão desmanchando praticamente tudo que eles têm, né? Qual é o objetivo disso, né? Daí nessa conversa da Draper, se não me engano, da Draper com o policial careca lá, esse diálogo é muito legal, né? De, por que ele tá fazendo isso, né? E, estamos aqui há gerações terraformando Marte e tudo mais, e por que eu vou gastar o meu tempo, o meu esforço para terraformar um planeta, já que tem outro ali logo na esquina pronto para eu colonizar, né? E é exatamente como a Terra. Então não tem motivo para isso, né? Então, obviamente, esse motivo que está fazendo desmanchar Marte, né? Obviamente, acho que uma gigantesca parcela dos marcianos vão para lá, obviamente da Terra também. Todo mundo quer ir para esses milhares de mundos. E é isso. Mas muito legal essa conversa que eles tiveram, né? Daí a gente entende muito melhor o porquê que eles estão se desfazendo de Marte e querendo ir para outro mundo, né? Muito legal. Vamos ver o que será que é essa nova entrega que a Draper tem que fazer com seus amiguinhos, né? Obviamente é armamento, não tem jeito. Deve ser bomba nuclear, esse tipo de coisa. Já os Belters, cara, é muito, muito legal. Os Belters vão por descarregem dos Belters e tudo mais. E o capitão não é capitão da estação, o amigo da capitã da estação, ele vai atrás do terrorista, né? Porque ele sabe que para ter um futuro, depois de muita experiência de vida e tudo mais, vê que só fazer terrorismo, as coisas não vai dar certo e vai ser uma guerra infinita e eles nunca vão ter um futuro, né? É só meio que por meio da política, de estabilidade e tudo mais que eles têm, que qualquer um tem condições de se construir, né? Daí ele vai lá para matar aquele terrorista, né, que eles acabaram libertando. E é isso. Muito legal. Já na Terra, cara, eu gostei muito da Vassalara. Ela é muito legal. E eu gostei muito do começo desse episódio, mostrando ela como pessoa, sabe? Sabe, tem seu momento de relaxamento, meditação, depois do banho, escolhendo a roupa, tal. Esse lado humano eu achei muito interessante, muito legal. E é isso. E obviamente o discurso do enterro dos fuzileiros da Terra,
E os jogos políticos, de que ela é muito profissional, né? Ela é muito boa. Bom, é isso. Gostei muito desse episódio. 2,75, 3, não sei, tô meio nas dúvidas. Vou deixar 3 para esse episódio. Gostei, muito bom. É isso aí. Então, tchau, pessoal. E é isso aí. Deixa eu ver, tô de volta. Deixa eu ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Eu vou dar 3,5 pra esse episódio. Também gostei muito desse episódio. Ele é um episódio super denso, acontece um monte de coisa, mas um monte de resoluções. Vamos ver como é que a série vai funcionar nesses últimos 2 episódios aí, né? Talvez eles se foquem na caça do Ashford pelo Marcus, as escolhas de caminho aí tanto da Drummer quanto da Draper e, enfim, e a resolução da história do Murtry, né, que tem planos aí pra estragar a festa de todo mundo, que tá todo mundo feliz agora. Então, provavelmente esses últimos 2 episódios vão se focar mais nisso. Então é isso aí, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.